Eu acho que ele não termina. Ele não tem traquejo para o antagonismo. O Moro é um politiqueiro ambicioso, corrupto, né? Porque aceitou uma promessa de uma vantagem. Chega de mandar estagiário para a presidência da República. Lula só faz política 24 horas por dia e está desmoralizando a justiça que resta do Brasil. O senhor acredita, então, que Jair Bolsonaro deve concluir o mandato? Eu acho que ele não termina, mas é um mero palpite. Por quê? Porque o Bolsonaro ele não tem traquejo para o antagonismo. Ele já deu uma entrevista impressionante, que não repercutiu muito, para a revista Veja, que não é de ser lida, mas a gente vê a repercussão no Facebook. Só para eu saber que eu não compro essa porcaria. Enfim, mas o Jair Bolsonaro se confessa acordar de madrugada chorando, aos 4 meses de governo. Você imagina, o Bolsonaro é o presidente que mais rápida e profundamente erodiu seu capital político de origem. Porque quando você ganha uma eleição no presidencialismo brasileira, você não leva só os seus. Você leva um imenso sentimento de cooperação de todo mundo. Fica um guetozinho ali de fanáticos radicais do outro lado, mas todo mundo aposta ou quer ajuda, faz wishful thinking, né? Uma esperança de que o cara acerte a mão, porque, pô, tá todo mundo ferrado, todo mundo precisando que o governo acerte a mão. E o Bolsonaro, nesse período, o Fernando Henrique tinha 11%, 15% de avaliação negativa, a Dilma 11%, o Lula 10%, o Bolsonaro tem 38%. Então, ainda foi no 7 de setembro, sai no carro alegórico, eu ia dizer, no carro oficial, etc., e ainda tem uma palminha, os mitos, não sei o quê, papapá e tal. No 7 de setembro do ano que vem, ele não bota a cara na rua. Porque a economia não vai mudar nada, ele não entende nada, o Guedes não compreende o Brasil, está tomando o caminho oposto ao que é necessário fazer. Nós tivemos deflação em setembro, que é um sintoma de catatonia econômica. Não tem como reagir a isso com esse caminho que eles tomaram. Podemos conversar sobre isso se for oportuno para vocês. Como um palpite, o senhor acha, Acho então, que ele renuncia uma hora dessa. Que Jair Bolsonaro renuncia? Acho. Eu achava mais cedo, porque é fatal a investigação, que mais cedo ou mais tarde, porque o fato aconteceu. Então, os filhos do Bolsonaro estão envolvidos em desvio de dinheiro público, cada um no seu gabinete, imitando a prática do velho pai, que é o Jair Bolsonaro, meu colega de Câmara. No mesmo corredor, eu era deputado e todo mundo sabia que o Bolsonaro tinha 5 a 6 funcionários fantasmas que não pisavam lá e que assinavam o recibo para ele botar o dinheiro no bolso. Ele ensinou isso para os filhos, botou um irmão na Assembleia de São Paulo para ganhar sem trabalhar, botou a família toda e não sei o que e tal. Depois você tem, parece muito flagrante, porque não é possível, sabe, você entender que é coincidência, né, o envolvimento das milícias do Rio de Janeiro com a família Bolsonaro. E essa investigação ela está aberta no Ministério Público do Rio de Janeiro e suspensa de forma absolutamente incompreensível pelo ministro Toffoli e pelo ministro Gilmar Mendes. Isto é absolutamente incompreensível. Mais cedo ou mais tarde, a Suprema Corte, pelo seu coletivo, vai corrigir essa distorção. Aí quando você olhar, porque é flagrante também, um montante de dinheiro do Queiroz na conta da primeira-dama. Isto entra imediatamente. Aí o Bolsonaro alega que foi um empréstimo. Aí as pessoas vão naturalmente perguntar, que dia foi esse empréstimo? Como foi a TED? Foi um DOC? De onde é que veio o dinheiro para originar esse empréstimo? Porque o Brasil não tem imprensa, essa é a grande questão, né? Depois você tem em paralelo a questão das fake news e dos inquéritos. Você tem uma CPI. Tudo isso é flagrante. O WhatsApp oficialmente já puniu várias empresas e deu declarações oficiais, é porque nós não temos imprensa, de impulsionamento de 5 milhões e 500 mil mensagens. Mas quem denunciou a questão do WhatsApp foi a imprensa, não, a Folha de São Paulo. Fui eu. A Folha de São Paulo botou ontem e sumiu com o assunto hoje. Não, e na a gente campanha sabe, eleitoral, você a Folha sabe, de São Paulo deu uma matéria que iniciou o processo do disparo, da compra. Tudo certo, ok. Mas a gente sabe que informação só chega ao povo brasileiro se for novelizada e repetida e em horário nobre na TV. Vamos concordar que esse assunto está abafado. Vaza, a Folha de São Paulo tem o direito de dizer que falou, mas ela deu muito menos destaque a isso do que deu destaque a esse trocadinho do laranjal de picaretas do PSL de Minas Gerais e do ministro do Turismo. Mas o senhor não acha que é grave essa denúncia? É gravíssima. Ela, se houvesse lei neste país, ela determinaria, sabe o quê? A anulação das eleições.
E é capital de fora, capital de estrangeiro. Empresa corrupta de Israel, impulsionando a partir de mainframes, de bases de telemática na Espanha, com orientação de uma figura estrangeira chamada Steve Bannon, que estava a serviço de comprar a presidência da República Brasileira para o Império Norte-Americano. É disso que nós estamos tratando. Chega de mandar estagiário para a presidência da República. Você acha que o apresentador Luciano Huck tem condições de aglutinar partidos de centro para a próxima eleição presidencial? Eu lhe devolvo a pergunta, não é? Você passa numa esquina e vê ali aqueles meninos fazendo malabares, né? Jogando coisa, engolindo fogo. Eu acho aquilo admirável, você acha também? Eu acho lindo, né? Mas você entregaria seu filho com apendicite para um malabarista genial fazer a cirurgia dele? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Qual é a credencial? Não é do Luciano Huck. Pelo amor de Deus, chega de mandar estagiário para a presidência da República. Né? Você pegar um malabarista extraordinário, ok, maravilhoso, é um grande artista, maravilhoso, gente boa, sou até amigo pessoal, pouca frequência, mas nos encontramos, estive no casamento dele lá atrás, a Angélica encerrou minha campanha de prefeito de Fortaleza, eu tenho assim, delicadezas com ele, mas camarada, experiência anterior no setor público, na política, nenhuma. Aí vamos entregar a presidência da República no olho do furacão, da pior crise socioeconômica da história do Brasil, a um grande malabarista. Eu não dou meu filho para ele fazer uma cirurgia de coisa. Se o Brasil quiser, entrega o filho com apendicite para ele fazer a cirurgia. Eu não entrego. O Lula sentiu, com esse instinto extraordinário que ele tem, que a justiça brasileira está em xeque. E resolveu tripudiar. E o Lula deveria ter agarrado essa oportunidade de ir para o regime semiaberto? Eu volto a dizer, isso não é problema meu. Agora eu tenho, de novo, a constrangedora fala de um profissional do direito. Não é voluntário isto. A presença de um cidadão na cadeia é ordem do Estado e da lei. Não depende da vontade dele. Então, se a justiça determinar o regime semiaberto, cabe ao paciente, estou falando em tese, qualquer que seja ele, simplesmente obedecer. Isso é o que está escrito na lei. Não é voluntária a presença de ninguém numa cadeia pública. O senhor avalia que tem uma jogada política por trás dessa atitude? Evidentemente, o Lula só faz política 24 horas por dia e está desmoralizando a justiça que resta do Brasil. O senhor acha, então, que ele vai acabar cumprindo, se é legalmente? Eu estou falando de lei, mas no Brasil, ora a lei, né? No Brasil agora não tem mais lei, tudo é conveniência e o Lula sentiu, com esse instinto extraordinário que ele tem, que a justiça brasileira está em xeque e resolveu tripudiar. O senhor falará com o presidente Lula quando ele sair da cadeia? Eu falo com todo mundo, mas assim, eu não tenho mais nenhum apreço político pelo Lula. Né? Tenho respeito, tenho carinho, me sinto dor por tudo que tem acontecido, mas o que me chama mais atenção é que não parece ter aprendido nada. Agora, não dá mais, porque está fazendo muito mal ao Brasil. Daqui para frente, se eu não falo o que eu tenho que falar, eu sou cúmplice. Porque é o desastre econômico e a corrupção generalizada. Mas veja, o Lula se afirmou um Pelé. Depois de comovidamente ter jogado as cartas com peso, a força, a liderança que ele tem, e produziu o Bolsonaro. Deixa eu dizer uma coisa, o Fernando Haddad, por conta de quem pessoalmente eu não tenho nada, tirou 32% dos votos e o Bolsonaro tirou 68% dos votos em São Paulo. Não havia já uma indicação de que 2 aninhos apenas antes o Haddad tirou 16% dos votos no cargo de prefeito, pedindo ao povo de São Paulo a reeleição. Não havia nenhuma indicação, ou o Lula se considera tão Pelé que acha que vai fazer o dedaço e eleger um poste eternamente. Percebe? Isso o Brasil não aguenta mais. O Sérgio Moro é analfabeto funcional em matéria de direito. O Moro é um politiqueiro ambicioso, corrupto, né? Porque aceitou uma promessa de uma vantagem. Isso está escrito no Código Penal, que é corrupção passiva. Ou não é corrupção passiva você recebeu uma promessa antes, como juiz que ia ser ministro do Supremo. Ou não é corrupção em qualquer lugar do planeta Terra um juiz condenar um político, independentemente se esse político é ou não culpado, e depois aceitar ser ministro do político que ganhou a eleição porque aquele outro não pôde participar da eleição. Isso é deplorável, não existe esse tipo de precedente no mundo brasileiro, no mundo internacional. O senhor acha que esse episódio desqualifica uma indicação de Sérgio Moro para o STF? Absolutamente. Absolutamente. O Sérgio Moro é um politiqueiro absolutamente desonesto
E é uma mancha grave no Poder Judiciário brasileiro. Além de ser muito despreparado, o Sérgio Moro é analfabeto funcional em matéria de direito. Nas eleições municipais, nós não vamos competir. O senhor acredita que seja possível a esquerda formar esse movimento para as eleições, inclusive com candidaturas únicas? A tarefa não é essa. A tarefa não é essa. A unidade agora é só na luta. Então a gente, por exemplo, vota unidos contra a reforma da Previdência. O meu partido teve dissidências, nós estamos cuidando, mas o PSB teve dissidências, etc, etc. O PT, porque faz de novo a mesma jogada. Por cima da mesa, a bancada inteira votou. Por baixo da mesa, os governadores trabalharam pesadamente, as bancadas não petistas dos seus estados, para votar a favor da reforma da Previdência. Que essa é a enganação geral que o PT, infelizmente, transformou a luta política no Brasil. É um desafio presente. Mas, por exemplo, nas eleições municipais, nós não vamos competir. Vocês vão conversar com outros partidos de esquerda? Nós vamos conversar com quem for necessário conversar, e o Brasil, volto a dizer, não precisa de um gueto de esquerda fraudulenta e corrupta, como infelizmente a atual burocracia do PT representa. Nós precisamos ampliar o diálogo, porque temos duas tarefas aí em que o centro democrático e uma centro-direita democrática tem um papel central para cumprir. Qual seja, proteger a democracia e as suas regras, porque não duvidem, né, quando a gente vê a Ancine ser proibida de financiar filmes com temário A, B ou C. O nome disso é antecedência da censura. Quando a gente vê um presidente da República manipulando a verba publicitária e exigindo dos donos a demissão de jornalistas, nós estamos há um flerte com o autoritarismo e com pular o muro. Né? Não esqueça que tem 9 generais de pijama ministro desse governo. No momento de maior entreguismo do interesse nacional da história, traidores da pátria, né? Aceitar um aumento de salário, deixando a tropa toda sem aumento, isso daí violenta uma tradição que deve fazer o Duque de Caxias estar revirando no túmulo, está ajudando a aprofundar na queda dos homicídios. Agora, o senhor poderia apontar um ponto positivo e um ponto negativo do governo Bolsonaro? Posso. O ponto positivo mais relevante para mim é que há uma tendência que já vinha de antes do Bolsonaro, mas que ele acho que está ajudando a aprofundar na queda dos homicídios. Nós estudamos isso para ser honesto, né, na nossa crítica. A minha crítica é toda baseada em evidências. Eu não faço crítica porque não gosto do Bolsonaro, ou porque amo o Bolsonaro, ou porque amo o Lula, ou desgosto do Lula. Eu estou tentando criar uma corrente de opinião em que a gente se oriente pela nossa inteligência, parar de acreditar em Papai Noel, sabe, em coisas. Então, o que é que aconteceu com os homicídios? Em 2017, foram 61 mil homicídios em números redondos registrados oficialmente no Brasil. Em 2018, que não foi o Bolsonaro, isso caiu para 57 mil. Até junho desse ano, nós estamos em 21.800. Se nós dobrarmos, e há uma tendência de queda, nós estamos falando de 47 mil, 48 mil homicídios. Isto é muito importante. É um número vergonhoso, é um país que ainda assiste 48 mil homicídios, mas é um número consistentemente menor. E eu lá pelo Ceará, que contribui com 19% dessa queda no Brasil, porque no Ceará o nosso governador Camilo Santana, liderando um movimento, um grande apoio da nossa comunidade, derrubou os homicídios em 57%. E eu vi como é que funcionou, por isso que eu atribuo um mérito ao Bolsonaro nisso. O Bolsonaro deu ao Camilo Santana, o governador do Ceará, 60 vagas nos presídios federais, e o Camilo pegou a cabeça do crime organizado, dessas facções criminosas que migraram de São Paulo, do Rio, e que criou-se também uma lá, e quebramos a cabeça e a comunicação levando para presídios federais. Uma coisa que eu reclamo há 10 anos e que o PT não fez nem o PSDB, ao contrário, fizeram acordos com a cúpula do Comando Vermelho e do PCC, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Portanto, aí está um mérito importante que nós anotamos fazendo a radiografia permanente. Né? Você imagina a Dilma arrastar esse governo trágico que ela fez até o fim. Não era o Bolsonaro que ia ganhar a eleição, era o PSDB. Ninguém mais vai fazer o impeachment porque o mundo político, o PSDB, por exemplo, percebeu a grande bobagem que fez com o impedimento da Dilma. Vocês acham que eles se arrependeram? Mas estão profundamente arrependidos e com razão, porque além de terem sido irresponsáveis, foram burros. Você imagina a Dilma arrastar esse governo trágico que ela fez até o fim. Em que ambiente aconteceriam as eleições? Não era o Bolsonaro que ia ganhar a eleição, era o PSDB. Eles deram um tiro no pé para o resto da vida, a propósito. Não existe mais PSDB. O senhor acha então que Michel Temer ajudou na eleição de Jair Bolsonaro? Mas sem nenhuma dúvida.
sem nenhuma dúvida. Porque ali foi se criando o clima, porque quando você faz um impedimento, desgraçadamente, você tem ali, a Dilma tirou 51% dos votos. Vamos lá que ela perdeu, como perdeu mesmo, merecidamente, foi um governo trágico. Vamos ter clareza, eu lutei muito contra o impeachment, porque eu sei que ela é uma pessoa honrada e não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Mas o governo da Dilma foi um dos piores governos da história do Brasil, do ponto de vista de números.